Amada igreja, saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Deus. Amém. Hoje nós vamos estar dando continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós hoje chegamos no capítulo 7. Falamos já sobre várias sessões dessa carta. Primeiramente, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao 4, fala sobre os problemas nas divisões na igreja. No versículo 5 e 6, ele fala sobre o problema da imoralidade na igreja. E agora ele começa a responder algumas perguntas dos próprios irmãos da igreja de Corinto, que tinham o privilégio de perguntar para o apóstolo Paulo, algumas dúvidas que eles tinham. E eles tinham muitas dúvidas acerca do casamento. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Nós vamos ler do 1 ao 40, um texto um pouco mais longo, mas que os irmãos tenham atenção no momento da leitura, em cada parte. Diz assim, 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Entretanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aonde ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado?
não procures separar-te. Estar livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigirem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Pai querido, Pai bendito, essa é a Tua palavra que foi lida, que nesse momento, Senhor, nos dê sabedoria para compreender ela. Que o Espírito Santo ilumine neste momento as nossas mentes, para que possamos entender, Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas e que possamos servir ao Senhor da melhor forma possível, com fidelidade à Tua palavra. Nos ajude a entender esse assunto tão difícil, tão complicado, mas o Senhor é Deus e o Senhor que nos guia e nos sustenta. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Esta é uma palavra sobre casamento. Casamento é uma coisa séria, uma coisa que é importante. É importante a igreja falar sobre casamento, é importante nós nos posicionarmos em relação a isso, porque o mundo tem distorcido sobre o casamento, tem ensinado coisas erradas sobre o casamento, mas nós temos que ensinar a igreja como é que deve ser. Como é que é feito o casamento e da forma que agrada a Deus? Porque o casamento foi instituído por Deus e ele é para ser desfrutado do jeito que Deus quis fosse desfrutado. Antes de expormos, vamos a algumas considerações. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele não está fazendo um tratado completo sobre casamento. Não, ele está respondendo algumas perguntas específicas que os coríntios escreveram para ele. Ele começa, quanto ao que me escrevestes. Então, o pessoal daquela época tinha um privilégio de perguntar para Paulo, para Pedro, as perguntas, dúvidas, né? Hoje nós não temos esse privilégio, mas o pessoal aqui tinha, e eles perguntavam, então ele está respondendo perguntas específicas. Isso aqui não esgota todo o ensinamento bíblico sobre casamento. Existem outros princípios que você pode encontrar em Gênesis, em Efésios, em vários outros livros da palavra de Deus. Nós não temos acesso às cartas dos coríntios a Paulo, perguntando, isso e aquilo. Nós temos só a carta dele aos coríntios. Mas baseado nas respostas dele, nós podemos entender mais ou menos quais eram as perguntas, qual era a curiosidade dos coríntios. Provavelmente eles estavam perguntando assim, Paulo, é melhor casar ou ficar solteiro?
Outra pergunta: a abstenção do sexo conjugal para servir melhor a Deus é permitido? Pode fazer isso? E o divórcio? É permitido o divórcio? Em quais circunstâncias? Poderia, por exemplo, me divorciar para servir melhor a Deus? Uma pergunta, provavelmente. E outra pergunta: o que é melhor para os solteiros e viúvos? Casar ou ficar como estão? Esse assunto foi muito importante para o pessoal lá de Corinto, porque eles viviam numa sociedade muito erotizada, imoral. Lá estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, do sexo, que o culto a Afrodite exigia prostituição cultural. Então era uma sociedade muito impura, muito imoral. Então eles precisavam de uma instrução do Senhor para como proceder. E também é importante para a nossa sociedade hoje, porque a sociedade em que a gente vive cada vez mais distorce a pureza do casamento, a pureza do relacionamento entre um homem e uma mulher. Então a palavra de Deus foi útil para os coríntios aqui há 2000 anos atrás e é útil para a gente, na sociedade em que nós vivemos atualmente. Paulo, ele endereça os seus conselhos a 3 grupos específicos. O primeiro grupo são os cristãos casados com cristãos. Crente que é casado com crente. Isso vai do verso 1 até o versículo 11. Crentes casados com crentes. Em Corinto, meus irmãos, havia quem pensasse que o celibato era superior ao casamento. O que é o celibato? O celibato é você ficar solteiro. É você decidir ficar solteiro. Tinha gente que achava que isso era superior, espiritualmente melhor do que o casamento. Ficar solteiro. Do outro extremo, tinha gente que pensava que o casamento era superior ao celibato, a ficar solteiro. Inclusive, alguns achavam que era até obrigatório. O casamento era obrigatório, a pessoa que era casada era espiritualmente superior a quem estava solteiro. Então, Paulo ele vai combater esses 2 extremos, esses 2 lados. No verso 1, por exemplo, Paulo mostra que há situações em que ficar solteiro é melhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Ele não está contradizendo lá em Gênesis, quando diz, que não é bom que o homem fique só. É por causa do contexto da época. Os cristãos aqui em Corinto eram muito perseguidos. O crente, lá naquela época, a qualquer momento ele podia ser preso, ele podia ser interrogado, ele podia perder o emprego. Então, alguém que fosse casado naquela época era mais difícil manter uma família e viver em perseguição. Uma coisa é você fugir sozinho, outra coisa é você fugir com uma mulher e 3 filhos correndo da perseguição. Por isso que ele diz isso, que ele fala que é bom que o homem não toque em mulher. É nesse sentido. E ele mostra para a gente que tanto o casamento como o celibato, ficar solteiro, são igualmente dignos diante de Deus. Os 2 são igualmente dignos diante de Deus. Tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus. Olha o versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou, Paulo, solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Então, cada um tem gente que tem o dom para ficar solteiro. Tem gente que tem o dom de casamento. Então, são dons de Deus, igualmente dignos. Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa está solteira, quer ficar solteira, e existe toda uma pressão na família, na igreja, para que ela se case. E não, às vezes, ela não tem o dom do casamento, às vezes não é para ela aquilo. E a pessoa que se casar, ela tem o dom de casamento. São dons igualmente dignos diante de Deus, até porque casar, meus irmãos, exige dons. A pessoa para casar ela tem que ter alguns dons. Por exemplo, perdoar, renunciar a si mesmo, suportar, ser paciente, ter uma alta capacidade de resolver conflitos, abrir mão da sua individualidade. E tem gente, isso é difícil. Você que está casado, você precisa seguir isso aqui. Você muitas vezes vai ter que abrir mão de você, da sua individualidade, você vai ter que suportar, vai ter que ser paciente. Isso é difícil e não é para todo mundo. Não é para todo mundo.
Daí a explicação para a quantidade imensa de divórcios que existem. Porque tem pessoas que não têm esse dom para o casamento. Então a pessoa ela precisa disso, abrir mão da sua individualidade, ser paciente, ter uma capacidade para resolver conflitos dentro de casa. Então isso é dom, isso é dom. Então as pessoas que estão solteiras pensando em casar, pensa nisso aqui. Quem já está casado, cumpra isso aqui. Vocês precisam cumprir isso aqui. Então isso é oportuno para nós hoje. E o ficar solteiro? Ficar solteiro também é um dom de Deus para algumas pessoas. É claro, o mandamento geral era para casar, crescer e multiplicar. Mas nem todos vão ter esse dom. O mandamento geral é o casamento, mas em alguns casos específicos não. Alguns casos específicos pode ficar solteiro. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 19, versos 10 a 12. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admite. Olha só, eunuco era uma pessoa, no tempo antigo, que era castrado para cuidar das mulheres de um rei. Então era uma pessoa que não se casava. Aí Jesus usa essa linguagem para dizer, existem eunucos de nascença, existem esses eunucos que são feitos eunucos, e existem pessoas que optam por ser eunucas para servir melhor a Deus. Existem pessoas que optam para servir na obra missionária por aí, e não se casam e optam em ficar solteiros por causa disso. Existe essa possibilidade, é isso que Jesus está falando. Não é obrigatório ficar solteiro para servir a Deus. Tem como você ser missionário, ser pastor, sem estar solteiro, mas se quiser pode, tem gente que faz isso. Agora, não é simplesmente ficar solteiro, não é só ficar solteiro, mas é ficar solteiro de forma pura, sem mexer com o relacionamento sexual. Olha o versículo 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado como também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, se ficar solteiro, se você quiser ficar solteiro, bom, mas você precisa o quê? Se dominar. Se controlar, e nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue manter uma vida pura solteiro. Então não pode ficar solteiro pulando a cerca. Tem que ser solteiro, mas de uma forma pura. Se quiser, já queria ficar solteiro, ótimo. Fique solteiro, de forma pura. Agora, se você vê que você não consegue se controlar, então case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado é o quê? Em brasa. Queimando em brasa. A NVI traz uma tradução que diz assim, é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. A pessoa ficar solteira e ficar ardendo de desejo, não consegue se controlar, então é melhor que ela case, porque senão ela vai ficar pecando contra Deus nessa solteirice. Aí não dá, ela precisa procurar o casamento. Então nós, irmãos, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar sempre atentos a isso, procurando a nossa pureza, procurando a nossa vida. Então, procurando viver uma vida pura diante de Deus, estando casado ou estando solteiro. Então, tem gente que não nasceu para casar, tem gente que não nasceu para ficar solteiro. Então, cada caso é um caso. Então, veja, mas se for para casar, então que se case. Não fique abrasado, não fique desobedecendo a Deus. E se você vê que você não consegue ficar solteiro de forma pura, então case. Então procure o casamento. É a única forma que Deus instituiu para você satisfazer os desejos sexuais. É dentro do casamento. Somente dentro do casamento. E é casamento. Você vai casar, você vai na autoridade civil e você vai casar diante de Deus. Tem gente que fala, casamento é coisa de homem. É claro que é coisa de homem. Nós estamos lendo aqui uma carta escrita a homens, não a anjos.
Ah, não, mas é uma coisa da sociedade, que a sociedade, sim, é da sociedade. E quem regulou toda a sociedade foi Deus. Então, é o casamento formal, você vai lá para você conviver com a sua esposa, com o seu marido, agradando ao Senhor. Então, aos que se casam, Paulo vai falar como é que é esse casamento. Como é que é o casamento? Quero me casar. E aí, como é que faz para me casar? Monogâmico. Primeira coisa, casamento é monogâmico. Ou seja, o marido não pode ter mais de uma mulher. E a mulher não pode ter mais de um marido. Ah, mas no Antigo Testamento tinha homens que tinham mais de uma mulher. Em todos esses casos de homens que tinham mais de uma mulher lá no Antigo Testamento, deu problema na família. Pode olhar a história de cada um. Abraão, Jacó, Eucana, Davi, Salomão. Todos esses homens foram inventados de ter mais de uma mulher. Teve problema em casa, teve problema na família. Então o padrão de Deus é: o homem não pode ter mais de uma mulher. E a mulher não pode ter mais de um homem. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. A outra natureza do casamento é o casamento, ele é heterossexual, ou seja, é entre homem e mulher. Foi assim que Deus instituiu o casamento. Então, o homem se casa com a mulher e a mulher se casa com o homem. Esse é o padrão. Outro princípio do casamento é que ele exige mutualidade de direitos conjugais. Direitos conjugais feitos de uma forma mútua. Olha o verso 3 ao verso 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então veja, o sexo antes do casamento ele é pecado. O sexo fora do casamento ele é pecado. Agora o sexo dentro do casamento é mandamento, é ordem, é dívida. Quando você se casa com alguém, você contrai uma dívida com essa pessoa, que é satisfazê-la sexualmente, né? Dar a ela o que é devido, é uma dívida. Então, o marido tem que conceder à esposa o que ele deve para ela. Ele contraiu essa dívida quando ele casou. E a mulher também vai conceder ao marido o que ele deve a ela. Ele vai ter que pagar essa dívida que ele contraiu. É pecado usar o sexo no casamento como moeda de troca, como chantagem. Não pode fazer isso, é pecado. Você tem que dar o que é devido ao seu cônjuge. Os cônjuges não podem ser distantes um do outro. Eles têm que estar sempre em comunhão e unidos, inclusive unidos fisicamente. Porque foi assim que Deus instituiu. Quem criou o relacionamento sexual foi Deus. E ele criou para ser usado. E usado no casamento. No casamento. E deve ser usado. Então, esse é um momento oportuno para aplicar aos casados. A quem está casado. Precisa se atentar a isso. O marido não pode privar um do outro, da mulher. E a mulher não pode se privar ao marido. Né? Mas aí surge a pergunta aqui na igreja de Corinto: mas e se eu quiser fazer uma espécie de jejum nessa área? Ficar um tempo sem, para me dedicar à oração? Pode, apóstolo Paulo. E ele vai responder isso no versículo 5, leia comigo. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, ou seja, a esposa tem que concordar com isso. O marido tem que concordar com isso. Por algum tempo, não é para sempre, é por algum tempo, vocês estão casados, então por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nessa espécie de você fazer tipo um jejum nessa área, você pode com algumas condições. Primeiro, mútuo consentimento, os dois têm que estar de acordo. Segundo, é por um prazo. Não é para sempre. E terceiro, que retornem novamente depois às obrigações conjugais do marido e da mulher. Então, isso é importante, que Paulo vai dizer aqui. Então, vocês podem fazer isso por um prazo, se os dois concordarem, depois vocês retomam a sua vida. Por quê? Porque Satanás pode usar isso contra vocês, para destruir o casamento de vocês, para tentar vocês, por causa da incontinência.
Então, o marido tem que estar sempre dando à mulher o que é devido, satisfazendo, e a mulher também sempre satisfazendo o seu marido, para que eles estejam satisfeitos em casa, sempre, né? E não procurem ir fora, porque Satanás, ele é muito inteligente. Ele pode usar isso para fazer uma tentação para vocês. Então, isso é importante vocês entenderem. E Paulo deixa claro que isso é uma concessão e não mandamento, verso 6. E digo isso como concessão e não por mandamento, para ninguém pegar esse texto e fazer uma lei. Vai ter que fazer esse tipo de jejum aqui. Não, é uma concessão. Ele não está obrigando a pessoa. No caso da pessoa querer, ela pode. Se for por mútuo acordo, se for por um tempo, e que eles retomem novamente. Nesse caso, ele dá essa concessão, mas não obriga, né, aos que não optarem por não fazer isso. Outra natureza do casamento, a gente falou que o casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele exige essa mutualidade de direitos do homem e da mulher. Inclusive, nessa mutualidade, a gente já quebra o argumento de quem fala que Paulo é machista. Paulo nunca foi machista. Quem diz que Paulo é machista nunca leu Paulo. Porque ele fala, a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Mas ele não para por aí. Ele fala, e do mesmo jeito, o marido também não é dono do corpo dele, e sim a mulher. Então eles colocam os dois no mesmo patamar aqui de direitos do casamento. Então Paulo não é machista e ele mostra isso. Outra natureza do casamento é que ele é indissolúvel. Casamento é para a vida toda. Não é para acabar, não é para se divorciar. Lá em Malaquias 2, verso 16, Deus vai falar que ele odeia o divórcio, odeia o repúdio. Deus não gosta, Deus não se agrada, ele odeia. Divórcio é abominação para Deus. Então ele casou é para a vida toda. E Paulo, quando ele fala isso, a partir do versículo 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E depois ele vai falar, e que o marido não se aparte da mulher. Esse versículo, ele está tendo como referência a fala de Jesus lá em Mateus 19. Mateus 19, em que Jesus vai instituir, vai falar sobre essa questão. Mateus 19, verso 9. Jesus disse, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, quem se separar, né, da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, traição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus está falando o seguinte, se você se casou e se separar dessa mulher por qualquer motivo, e depois se casar com outra, você vai estar cometendo adultério, porque aos olhos de Deus, aquele seu primeiro casamento não foi desfeito. Então, para Deus, é como se você estivesse traindo aquela mulher, a primeira mulher. Porque para Deus, casamento não se desfaz. Salvo em caso de quê que ele fala aqui? Relações sexuais ilícitas. Ou seja, se a outra parte te trair, adulterar, aí sim você pode propor o divórcio. Nesse caso, aí você pode. Que Jesus instituiu isso aqui. Salvo, caso contrário, não pode. Caso contrário, não pode. Você se casou, é para a vida toda. Esse é o princípio do casamento. E veja, se a outra parte trair, adulterar, você pode propor o divórcio, mas se você quiser se reconciliar, também você pode. Não é obrigado a trair, traiu, agora eu tenho que me divorciar. Não, você pode se reconciliar também. Mas se quiser se divorciar, nesse caso pode. Se não, você não vai poder. Casamento é para toda a vida. Por isso que ele vai dizer. Então, Jesus disse isso. E como era uma coisa que Jesus já tinha falado antes, Paulo vai falar. Por isso, ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor. Porque o Senhor já havia ordenado isso antes. Então, Paulo orienta aqui a não se divorciar. Olha o versículo 11. Mas se divorciar, ou se a pessoa se divorciou não, por qualquer motivo, ou ela não se casa, ou ela fica sozinha, ou então ela procura se reconciliar com outro marido. Porque se ela se casar com outra pessoa, ela vai estar cometendo
adultério. Olha o versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Então é isso que Paulo vai estar ensinando. Agora, meus irmãos, agora que nós falamos de cristãos casados com cristãos, Paulo vai falar agora com outro grupo, que são os cristãos que são casados com não cristãos. Crente que casou com descrente. Crente que está casado, com descrente. É claro, é óbvio que Paulo, nessa passagem, não está encorajando o cristão a se casar com alguém que não seja crente. Porque isso é proibido na palavra de Deus. O cristão que é cristão, ele precisa procurar alguém cristão para se casar. E isso está ao longo da Bíblia. Lá, Abraão, por exemplo, quando ele foi procurar uma esposa para o seu filho, ele teve a preocupação de que essa esposa não fosse cananeia. Por que não fosse cananeia? Porque as cananeias não eram crentes e não estavam incluídas na aliança. Isaac teve a mesma preocupação com seu filho Jacó. Em Gênesis 28:1. Lá em Deuteronômio, Deus ordenou para que seu povo não fizesse aliança com os povos pagãos e nem contraísse matrimônio com eles. Por quê? Porque eles o perverteriam o coração deles e o desviariam de Deus. Geralmente é isso que acontece. Quando um crente vai lá e casa com um descrente, é muito mais fácil o descrente perverter o coração dele do que o crente trazer ele para a igreja. É muito mais difícil isso acontecer, ele trazer para a igreja. Por isso que Deus... Olha o rei Salomão. Se casou com várias mulheres pagãs. E o que elas fizeram com ele? Convenceram ele de adorar os outros deuses e se desviar do caminho de Deus. Então, você que está solteiro, procurando casamento, procure alguém crente. Procure alguém cristão. Procure alguém que segue a palavra de Deus. Paulo vai dizer... Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios. Então, quem está solteiro, procure casamento com alguém que seja crente. Agora, imagine a seguinte situação, que era o que estava acontecendo aqui em Corinto. Corinto era uma cidade que não conhecia Jesus. Ninguém lá conhecia a Deus. E aí as pessoas se casavam lá. O crente, ninguém era crente lá, eles se casavam. Aí Paulo chegou pregando o evangelho e acontecia do marido se converter e a mulher não querer. Ou então da mulher se converter e o marido não querer. Até hoje isso pode acontecer. Você vai falar de Jesus numa casa, numa família, pode acontecer do marido quiser aceitar Jesus e a mulher quiser permanecer incrédula no mundo, ou o contrário. E aí, nesse caso, aí perguntaram para Paulo, e aí, nesse caso, eu, quando não era crente, me casei com alguém que era que também não era crente. Aí eu aceitei Jesus e minha mulher não quis aceitar. E aí, posso me separar nesse caso? Aí Paulo vai dizer, não. Nesse caso, você não vai se separar da sua mulher. Nesse caso, veja só, versículo 12. Digo eu, não o Senhor. Cuidado com isso aqui. Não é que ele está dizendo que Deus não está falando. É porque o Senhor ainda não tinha falado sobre isso antes na Bíblia. Por isso que fala, digo eu, não o Senhor. Mas Paulo era inspirado, ele podia falar. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, eu já estava casado com alguém que não é crente, ele não quis aceitar Jesus e aí eu aceitei. Posso separar? Não, você não vai separar, você vai ficar nesse casamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Um dos cônjuges não quer, mas ele vai dizer, não, vocês vão permanecer casados. Se ele consente em ficar com você, pode. Agora, se ele quiser te abandonar,
separar, a parte descrente quiser te abandonar, então que se separe. Nesse caso, você fica livre. Aqui Paulo vai inaugurar um outro critério para permitir o divórcio. Primeiro, Jesus tinha falado, né? No caso de adultério, relações sexuais ilícitas, da outra parte. Se a outra parte te traiu, aí você pode divorciar. Agora, Paulo aqui fala de outro. No caso, você é casado. O seu cônjuge não é crente e ele quiser te deixar, então que deixe. Nesse caso, que deixe, né? Aí você fica livre. Somente nesses dois casos a Bíblia permite divórcio. Qualquer outro caso, meus irmãos, o amor acabou. Eu não consigo mais viver com ele, eu não aguento mais olhar para a cara dele. Isso não é motivo para divórcio. Por isso que aos solteiros, pensem 2, 5, 10, 15, 20 vezes antes de casar. Porque depois que vocês casarem, vocês vão estar em um juramento. E diante de Deus isso não se desfaz. Só nesses dois casos. Então, se a parte descrente quiser se separar, então que se separe. E aqui está incluindo, meus irmãos, violência doméstica também. Quando o marido ele maltrata a mulher com violência doméstica, é um abandono. Os pastores interpretam assim, muitos pastores, e eu acho que estão corretos, que é um abandono de corpo presente. Não vou falar, não, permanece, ele está te agredindo, permanece. Não, isso é um abandono também. Então é a parte descrente, é um descrente abandonando a pessoa. Então, nesse caso, inclui também. Agora, por que Paulo fala para não separar se ele quiser ficar com você? Né, se a parte descrente quiser. Primeiro, a santificação dele. Essa santificação não é a santificação que acontece depois de convertido, porque ele não é convertido, mas é uma santificação em que o marido descrente vai ser abençoado com a presença da mulher crente no lar. E a mulher descrente vai ser abençoada com a presença do marido crente dentro daquela casa. A presença do crente, meus irmãos, ela é abençoadora, ela é pacificadora, ela muda o ambiente. Pelo menos deveria ser assim. O crente convertido, cheio do Espírito Santo, ele muda o ambiente, deixa o ambiente alegre, deixa o ambiente abençoado, deixa o ambiente feliz. Então o marido que não é crente vai ver isso na esposa, vai falar, ela tem alguma coisa diferente. E no caso a mulher que não é crente vai sentir o clima diferente, vai ver, isso aí tem alguma coisa diferente nele. Então ele vai ser abençoado. Então o cônjuge incrédulo, ele é abençoado com a presença do crente, ele vai estar exposto à boa influência do evangelho na casa dele. Olha que privilégio, né? A presença do crente, ela é isso. Olha José, por exemplo. Deus abençoou o lar de Potifar porque José estava lá, o crente. Deus disse para Abraão que pouparia Sodoma se tivessem 10 crentes lá. Então, se em Sodoma tivesse 10 crentes, Sodoma não ia ser destruída, porque a presença daqueles 10 crentes abençoaria o lugar inteiro. Então, a presença do crente abençoa o lugar. Por isso que ele fala, nesse caso, você não separe. Outra razão é a inclusão dos filhos no pacto. Ele continua, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Versículo 14. Paulo não está ensinando que um filho nascido num lar de crente se torna crente automaticamente. Nasceu no lar de crente, é um crente. Não, vai ter uma hora que ele vai ter que se arrepender de seus pecados, confessar e aceitar Jesus, vir aqui na frente, fazer a profissão de fé, vai ter a hora. Só que a criança que nasce num lar evangélico, ela já tem o privilégio de, desde pequeno, ouvir a palavra de Deus, ir para a igreja com os pais, ser alvo das orações da igreja. Então ela vai ser, por isso que Paulo fala que ele vai ser santo, porque ele vai ser separado, vai estar diferente das outras que não nasceram num lar crente. Então é um privilégio você nascer num lar crente, porque desde a mais novinho você já começa a ouvir de Deus, e não depois de adulto, né? Por isso que Paulo vai dizer, então por isso Paulo fala, invista nesse casamento aí. Você que já estava casado com alguém descrente, e aí aceitou Jesus e o cônjuge não quis, não separa não, continua, por causa dessas coisas aqui.
E também a possibilidade de conversão, né, do cônjuge incrédulo, né? Então, no caso aqui, o cônjuge incrédulo, ele vai ver o testemunho de você dentro da sua casa. E você pode ganhar ele com as suas atitudes. Ele vai ver as suas atitudes. Ele vai ver o seu comportamento. E pode até desejar, o Espírito Santo pode usar você como instrumento para converter essa pessoa. É claro que aqui Paulo não está incentivando a pessoa solteira a casar com um descrente. É no caso da pessoa já estar casada. Já estou casado com uma pessoa que não é crente, e aí? Aí ele fala, não separe. E ele fala os benefícios aqui. É nesse sentido que Paulo está falando. Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 3, 1, 2, o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então ele vai sentir essa influência dentro da casa dele. Agora, meus irmãos, depois de aconselhar cristãos casados com cristãos e cristãos casados com não cristãos, ele vai falar para os cristãos que não são casados. Cristãos que não são casados. Então ele vai falar dos solteiros e dos viúvos, né? Isso está do versículo 25 até o versículo 40, até o último. Primeiro, solteiros. Paulo, ele mostra que Deus ainda não tinha falado disso antes na Bíblia. Por isso que ele vai falar, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Então Jesus não tinha falado sobre isso, então ele dá a opinião dele. Só que a opinião dele, continua lendo, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. A opinião dele, ele era inspirado pelo Espírito Santo, ele podia falar doutrinas novas, porque ele recebeu a graça de ser fiel. Então, por isso que hoje a gente não tem apóstolo. Onde a Bíblia não tem boca, nós não podemos ter mais ouvidos. O pessoal aqui tinha um privilégio de perguntar para os apóstolos, para Jesus. Nós não temos. O que está aqui é o que está. Então, mas aqui ele fala, eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, o que ele fala para os solteiros? Ele orienta cada um a permanecer como está, né? Ele vai falar, você está casado? Não procure separar. Está solteiro? Não procure casamento. Por que Paulo dá essa predileção, né, para ficar solteiro? É porque o casamento é ruim? Não. Ele vai explicar, dá uma olhada no versículo 26, vocês vão entender. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser para o bem o homem permanecer como está. Aí olha o versículo 28. Mas se te casares, com isso não pecas. Também se a viste se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-las. Nessa época a igreja era muito perseguida. A igreja, a qualquer momento você podia ser preso, você podia perder o seu emprego, você podia, entendeu? Então era difícil manter um casamento assim, estar casado dessa forma. Não era o mesmo contexto de hoje. Então a igreja, imagina, Paulo não era casado. Imagina se Paulo fosse casado, viajando, viagens missionárias o tempo todo, sendo preso de cidade em cidade, sendo expulso das cidades, sendo açoitado e casado com uma mulher e 3 filhos. Teve até um episódio, né, de Paulo ter que fugir de uma cidade dentro de uma cesta, pela muralha descendo. Imagina ele com uma mulher e 4 filhos, descendo dentro da cesta e fugindo. Ia ser mais difícil. Por isso que ele está orientando aqui. Não é que o casamento é ruim, é por causa da situação. E ele vai dar outros argumentos. O outro é a esperança da volta de Cristo e a aparência passageira desse mundo. Versículos 29 até o 35. Então, Paulo vai ensinar que o tempo se abrevia, ou seja, esse mundo está acabando. O mundo está acabando. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fosse, os que choram sejam como se não chorasse, os que se alegram como os que não se alegram, e assim vai. Os que compram como se não tivessem nada. Por quê? Porque essas coisas estão acabando. Não é para quem é casado não viver como se fosse casado. Cuidado, nunca tira um versículo isolado da Bíblia e, vou fazer isso que ele está falando. Não, ele está dizendo o seguinte,
por causa Jesus está voltando, então vocês não podem se apegar a essas coisas, a casamento, a bens materiais, ao mundo. Vocês não podem se apegar a essas coisas como se fosse a coisa número 1 da sua vida. É importante o casamento? É importante. É importante o mundo, as coisas boas que Deus criou desse mundo? É importante. Mas não é a coisa número 1 da sua vida. Primeiro, Deus. E Deus vai te dar graça para aproveitar todas essas coisas. Então, é esse o argumento. O outro é que Paulo queria que os coríntios estivessem livres de preocupações. Por quê? Porque quando você casa, você assume deveres, responsabilidades que o solteiro não vai ter. Quando você casa, você é obrigado a dar atenção ao seu marido, dar atenção à sua mulher, a satisfazê-la, a ouvi-la, a sair com ela e outras coisas, a aconselhar. Você tem esse dever a partir do momento que você casa. Então você vai ter que dividir o seu tempo entre as coisas de Deus, as suas coisas e também a atenção ao seu marido. Tem gente que pensa que casa e acha que casamento é só estar lá no papel e segurar uma aliança no dedo, mas não, é responsabilidade. É obrigação com a sua mulher, com a sua esposa, é conversar com ela, é sair com ela. Às vezes o assunto é só o trabalho, é só o trabalho, é só a sua vida. E você não investe no seu casamento. E aí começa problema no seu casamento, você não procura ajuda pastoral, você não procura aconselhamento bíblico, você não coloca isso diante de Deus e vai deixando o seu... Isso vai virando uma bola de neve e chega num momento em que a situação fica insustentável e você deixou chegar nessa situação. Então você é casado, você tem obrigações, você tem responsabilidade. Por isso que Paulo vai dizer, a partir do versículo 32, mas o que se casou cuida das coisas 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então a pessoa que é solteira, naquela época, meus irmãos, Pentecostes tinha acabado de acontecer. As igrejas estavam muito avivadas no sentido de estar cheias do Espírito Santo mesmo, eufóricas para evangelizar, para ir para o campo missionário, para pregar a palavra lá longe, para se consagrar a Deus mesmo. Então, Paulo vai orientar que para essas pessoas seria bom se permanecessem como estão, para livrar elas de preocupações. Mas não é obrigatório. Existem pessoas hoje, missionários, que optam por não se casarem, para poder ficar livre dessa preocupação e focar 100% do seu tempo nisso, na coisa de Deus. Não é obrigado, mas pode. Então é isso que Paulo está querendo dizer, ainda mais por causa que naquela época era muito perseguido, então quem fosse viver da obra mesmo, ia ser muito perseguido, né? Como os apóstolos foram. Então por isso que ele vai dizer isso. Então Paulo está querendo livrar eles de preocupações, porque aquele que não se casou vai ter mais tempo. Quem já se casou vai ter que dividir o seu tempo e é obrigado agora a dividir o seu tempo. Não é só o seu trabalho, não é só a obra, mas também é seu casamento, também é sua vida conjugal, também é sua esposa, também é seu marido. É ordem de Deus. Por isso que ele vai dizer, continue lendo. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Não é que a pessoa que se casou, ela não cuida das coisas de Deus, cuida. Mas agora ele também vai ter que agradar a sua esposa, dividir seu tempo. Olha o versículo 34. E assim está dividido. Vai ter que dividir o seu tempo. Por isso que Paulo dá essa preferência para ficar solteiro. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. E até ele fala, se você não consegue ficar solteiro, se você não consegue se manter puro, casa logo. É melhor você procurar o seu casamento. Então, basicamente essas as razões que Paulo dá aos solteiros e aos viúvos. Agora aos viúvos, né? Falou aos virgens, às virgens, agora aos viúvos. Isso está no versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, veja só, o casamento, ele dura a vida toda, a sua vida toda, por isso que é uma coisa séria. Paulo nem imagina divórcio aqui, é para a sua vida toda. Então, Paulo vai dizer, só que esse casamento vai durar nessa vida,
depois que terminar essa vida, você não vai estar mais casado, né? Acaba o casamento. Só para essa vida. Jesus disse que na ressurreição, as pessoas nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Ah, lá no céu eu vou permanecer casado com a minha esposa. Lá no céu eu vou permanecer casado com meu marido. Não. Lá não vai estar. Porque lá na ressurreição as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. São como os anjos do céu. Então, é para essa vida. Aí ele vai dizer, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Se o marido falecer, aí ela pode se casar de novo ou permanecer solteira, né? Nesse caso. Então, aí pode, porque realmente aí acabou o casamento nessa hipótese aqui. Aí ela fica livre para se casar com quem quiser. Olha só, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, com alguém que sirva ao Senhor também. Fica livre, igual o solteiro. Ele é livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aí ele fala, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, é aquele mesmo caso, né? Muitas pessoas estavam indo para a obra, né? Obra missionária. Até hoje a gente tem uma força missionária muito grande, inclusive de mulheres. A força missionária de mulheres é muito grande hoje. Imagina nesse período, né, de perseguição, e até hoje existem mulheres que optam por não casar para servir melhor a Deus, para ter mais tempo. Mas isso não é obrigatório, eu não posso fazer disso um mandamento. Falar, você quer servir a Deus? Então você não pode casar. Não, mas é nesse sentido, porque ele vai dizer, o que casa, ele vai ter que dividir o seu tempo, cuidar do seu casamento também. Então, para concluir, meus irmãos, o casamento ele é uma coisa séria, muito séria, e ele vale para a sua vida toda. Depois, se você casa, é o resto da sua vida. Tanto o casamento como ficar solteiro, eu quero casar, ou eu também não quero casar, são igualmente dignos de Deus. Então, não faça pressão para aqueles que não querem casar, e não façam pressão para casar, ou etc. Nesse sentido, porque tanto um quanto o outro são igualmente dignos diante de Deus. Aqueles que estão solteiros têm mais tempo para se dedicar à obra de Deus, e os que se casaram têm que dividir o seu tempo com o seu cônjuge e agradar a ele e cuidar do seu casamento. Agora uma palavra aos solteiros. Solteiros, vocês podem optar por viver assim. Se vocês quiserem, vocês podem viver como estão, desde que mantenham puros o seu testemunho de vida. Se quiser desfrutar do relacionamento sexual, é dentro do casamento. Deus criou, deixou tudo preparado para isso, para você desfrutar. Enquanto você está solteiro, você não vai mexer com isso. Se você consegue se controlar bem isso, está solteiro, quer ficar, consegue controlar, então ótimo. Mas se você não consegue se controlar, case logo. Procure logo casamento, porque Paulo vai dizer, melhor casar do que viver abrasado, né, ardendo em desejos. Então, veja isso, não fique. Então, agora, se você for casar, eu acho que eu não nasci para ficar solteiro, não. Quero casar. Se você for casar, saiba que casamento é entre um homem e uma mulher, é assim que Deus instituiu, e procurem alguém que seja crente, para você casar com ele, alguém que sirva a Deus. Namoro evangelístico não tem respaldo na Escritura, né? Então, enquanto você está solteiro, procure alguém crente. Aos casados, agora você que está casado, veja bem, marido e mulher, Deus instituiu o casamento para vocês o desfrutarem de forma plena. Então, Deus instituiu para vocês desfrutar, para você cuidar do seu casamento, para você investir no seu casamento, para você cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido. Não se privem um ao outro. Sexo é mandamento para vocês que são casados. É mandamento, é ordem. Não é instrumento de chantagem, não é moeda de troca. Vocês não serão mais santos se viver na abstinência. Vocês precisam satisfazer um ou outro, porque senão o inimigo pode usar isso para distrair vocês do propósito do casamento. Então não deixe isso acontecer. A Bíblia diz que digno de honra é
o digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Outro conselho aos casados: problema no casamento acontece, e acontece muito. Afinal, são dois pecadores morando debaixo de um mesmo teto. Então, isso é difícil, isso é complicado, você conviver com isso. O seu marido, ele é um pecador que foi alcançado pela graça de Deus, tem falha, está em momento de santificação. A sua mulher é uma pecadora igual você, ela foi alcançada pela graça de Deus, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas falhas, ela tem o seu jeito, então é difícil. E eu não vou falar para vocês que não tem problemas, porque tem. Às vezes vai dar um ódio, uma raiva, mas problemas acontecem. Problemas acontecem no casamento. São dois pecadores morando junto, só que o casamento ele é uma ocasião para você exercitar a sua graça, o perdão, a sua misericórdia, o seu renunciar a si mesmo, abrir mão da sua individualidade, porque enquanto você está solteiro, é você sozinho, é o seu quarto, é as suas coisas do jeito que você quer, a sua cama é do jeito que você quer, o seu guarda-roupa é do jeito que você quer, a sua mesa é do jeito que você quer. Depois você casa, não é mais assim. Agora você vai casar com uma mulher, vai casar com um marido, também tem as coisas dele, e um vai ter que abrir mão. Um vai ter que abrir mão das coisas. Então, para vocês saberem conviver bem com isso, vocês precisam entender. Agora, não espere que seus problemas no casamento só aumentem. Não fique esperando. Procura ajuda. Procura ajuda pastoral, procura aconselhamento, procura a palavra de Deus que vai orientar vocês. Procura colocar o casamento de vocês diante de Deus em oração. E Ele vai dar força, porque quando você casa, é um juramento, é uma aliança, é um pacto que você faz. Não pode quebrar mais, já era, fez. Então você vai viver. Tem problema, vai ter problemas, mas o Senhor é que dá força. Se Ele te chamou para o casamento, Ele vai dar força para você. Então procure ajuda, sempre coloque diante de Deus. E é esta a palavra para hoje. Que Deus nos abençoe.